Na semana passada, respondendo ali a alguns comentários, então eu acabei falando do aquecimento, né? E também é importante, principalmente para quando a gente assim exercita bastante, canta durante bastante tempo, né? Uma pessoa às vezes que consegue ter uma boa rotina de cantar 30 minutos, uma hora, ou quem já tem banda, né? Vamos dizer assim, os profissionais ou semi-profissionais que chegam a ter 2, 3 horas de canto, né? Então, quando existe esse cansaço por cantar bastante, é importante também o desaquecimento, tá? Por que o desaquecimento? Então, quando a gente aquece bastante, aumenta o esforço da laringe para cantar, principalmente quem usa bastante da própria extensão e tudo mais. Então a tendência, essa musculatura ela tá tensa, ela tá radical assim. E a mesma coisa, vamos pensar num exercício físico, uma musculação, uma arte marcial. Sempre depois do exercício existe a parte então do alongamento, aquela parte onde tem que dar aquela relaxada. Então, para quando assim a gente realmente tá quente, que a gente cantou bastante, eu espero que isso aconteça com a gente logo que a gente voltar. E então é legal fazer o desaquecimento para daí a gente, quando voltar a falar, né, não tá naquela agitação e falar, mas a voz também ela dá aquela relaxada e a gente conseguir falar de forma mais confortável. Então algumas coisas elas são semelhantes ao aquecimento, só que ao contrário. Então a gente pode usar os vibratórios labiais, linguais, e aí a gente vem lá do agudo e vem baixando pro grave. Né? Então fazendo isso aí durante 2, 3 minutos, talvez 5, não sei se precisa tudo isso, que vai ter outras coisas. Então, fazendo isso, a gente está relaxando as pregas vocais, né? Ah, e o que vai facilitar assim a gente poder voltar à rotina normal sem dar aquele choque nas pregas vocais. E aí, para quem às vezes assim ainda não tá dominando o apoio, sabe? Gente que de repente que às vezes sente que tá ficando rouca quando canta demais, sinal também que tem alguma coisa técnica aí que tá exagerada e não tá fazendo bem, tá? Mas para desaquecer e também são exercícios ótimos como compensação e manutenção. Por que eu digo isso? Sempre a gente fala ou a gente canta, a gente está sempre jogando ar e empurrando as pregas vocais. Então, se a gente pensar num alongamento, numa coisa tão compensatória, é interessante que uma hora eles façam o sentido contrário. Então, tem um exercício muito bom que ele serve para alongar e alinhar a musculatura, botar tudo nos eixos de novo, que é o espaguete sugado, né? Ou, como eu digo também, a espuma do milkshake. Então, quando a gente chega no fundo do milkshake, tem só aquela espuma no fundo, a gente começa a fazer aquele barulho, né? E aí, quando a gente faz isso, o gogó ele tem que descer, ó. Tá? Então, a ideia é fazer esse. Como eu sei que tem adultos nas turmas também, então quem às vezes trabalha falando, seja professor, seja, sei lá, agente de telemarketing, palestrante, enfim. E isso são exercícios, né? O espaguete e o próximo que eu vou mostrar são ótimos para fazer essa manutenção o tempo inteiro. Então, para quem faz isso, para quem trabalha com a voz, é interessante fazer isso até 3, 4, 6 vezes ao dia, sempre fazer isso para fazer essa manutenção e dar essa desamassada nas pregas vocais, vamos pensar assim, né? Então o espaguete é ótimo, dá para fazer ele aí de 4 a 8 vezes, né? Não precisa ser muito mais que isso.
E a gente pode fazer também o chamado creak aspirado. Para quem tem dúvida, né? Ele tem que ser aspirado porque ele tem que ser para dentro, né? Então ele tem que ser puxado também, que nem o espaguete, né? E aí a melhor memória que eu acho que eu tenho é aquela do porquinho. Só que tentem fazer isso não de boca aberta, mas com os lábios fechados, né? Por quê? O ar frio, quando ele entra na boca, ele indo direto às pregas vocais, ele pode ressecar e pode dar um choque térmico. Então, se a gente está falando em desaquecimento, não é legal choque térmico assim súbito, tá bom? E aí também, 4 a 8 vezes o... Vindo do agudo pro grave, melhor ainda. Quem não conseguir, mantém a nota, né? Esse é ótimo porque o que ele faz? Ele puxa as pregas vocais e ele, de certa forma, como a gente aperta às vezes as pregas vocais, sabe, empurra, então ele arredonda ela de volta, sabe, e dá aquela desamassada necessária, tá? E aí se a gente fizer isso algumas vezes, né, então depois de somando esses exercícios aí, uns 10, 15 minutos de desaquecimento, pra voz ela tá bem relaxada já. E aí a gente, como termômetro, para saber se a gente está bem relaxado ou não, a gente pode fazer o creak, o fry vocal, que é aquela friturinha só. É muito importante que não tenha voz quando a gente fazer isso. É só essa fritura, é só essa crepitância mesmo, tá? Não tentem fazer com força, tá? O que vai dar força é a boa abertura aqui dentro. Ele realmente é um som frágil. Tá? E se ele ficar bem regular, não ficar falhando, então é sinal que a gente tá relaxado, tá? A gente não aperta para fazer isso, não é? Tá? Isso pode machucar. Só como termômetro. Opa, foi fácil de fazer, tá desaquecido. Então, fechou. Tá bom, gente? Lembrando também, esse fry, ele não tem voz. Se tiver voz, já é um drive, né? Não é isso que a gente quer. Tá bom? Como sempre, mais alguma dúvida ali? Quem tiver mais interesses técnicos, vai lá no meu Instagram. Eu espero começar a alimentar mais ele com essas coisinhas. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima.